O corpo governante das Testemunhas de Jeová nunca mente? Será? Se você perguntar agora para qualquer uma das 8 milhões de testemunhas de Jeová que existem no planeta Terra sobre 1914, o que é que elas vão dizer para você? Elas vão mostrar para você no site da jw.org a seguinte informação. 1914, um ano significativo da profecia bíblica. Com décadas de antecedência, os estudantes da Bíblia anunciavam que em 1914 aconteceriam eventos significativos. Que acontecimentos seriam esses? E elas vão oferecer um estudo bíblico domiciliar gratuito para você num livro cuja imagem aparece ao lado desta informação sobre 1914, que é o livro O que a Bíblia realmente ensina. Só que se você perguntar para elas quais eram os eventos significativos que os estudantes da Bíblia anunciavam com décadas de antecedência, elas vão te responder que os estudantes da Bíblia descobriram que os 7 tempos proféticos do livro bíblico de Daniel, contados de outubro de 607 a.C., levam até a data de outubro de 1914, e que em outubro de 1914, Jesus Cristo foi empossado invisivelmente como rei lá no céu. E em seguida, Jesus expulsou Satanás, o diabo e seus demônios para a terra, e começou a Primeira Guerra Mundial. E que, portanto, 1914 é a data onde começou os últimos dias deste sistema de coisas em que vivemos. Esta é a verdade sobre 1914, que as 8 milhões de testemunhas de Jeová estão preparadas para mostrar para você. Só tem um porém, que estas 8 milhões de testemunhas de Jeová não conhecem. Este porém, que as 8 milhões de testemunhas de Jeová não conhecem, é um fato que o corpo governante procura esconder destas 8 milhões de testemunhas de Jeová. Que durante décadas de antecedência antes de 1914, os estudantes da Bíblia ensinavam que em 1914 era a data do fim do mundo. 1914 era a data do fim dos últimos dias. 1914 era a data do Armagedon. 1914 era a data que o Deus Todo-Poderoso destruiria o sistema iníquo de coisas no Armagedon. Sim, esta é a verdade que o corpo governante esconde das 8 milhões de testemunhas de Jeová. Sim, esta é a verdade que o corpo governante esconde das 8 milhões de testemunhas de Jeová. Eu pergunto, isso é ser honesto, como suposto canal que Jeová usa hoje na Terra? Para não usar de eufemismo, esta data verdadeira de 1914 que os estudantes da Bíblia anunciavam dezenas e dezenas de anos antes de se cumprir, era a data do Armagedon, era a data do clímax da grande tribulação. Fato este que o corpo governante tem escondido das 8 milhões de testemunhas de Jeová, vivas até o presente. Eu pergunto, será que é verdade que o corpo governante não mente? Os estudantes internacionais da Bíblia anunciavam que o fim do mundo seria em 1914. Mas, como não aconteceu, visto que era uma falsa profecia, o corpo governante passou a ensinar o mesmo truque de marketing que os adventistas usaram quando a profecia falsa deles, de que Jesus viria em outubro de 1844 e levaria todos eles para o céu, não se cumpriu. E a profetisa dele, chamada Ellen White, fez deste limão uma limonada. Passou a ensinar que Jesus veio invisivelmente e pronto, vai que cola, né? E colou. E os estudantes da Bíblia imitaram o modus operandi da falsa profetisa Ellen White e passaram a ensinar que Jesus veio invisivelmente em 1914. Vai que cola, né? E colou. Toda aquela frustração e desapontamento que o falso profeta Charles Taze Russell causou em seus milhões de adeptos com a sua falsa profecia que em 1914 veria o Armagedon, se transformou numa deliciosa limonada, não é? Pegaram esse limão azedo, que era o desapontamento com a data falsa de 1914, visto que não se cumpriu, não veio o Armagedon, e passaram a ensinar que Jesus veio invisivelmente, e que está reinando invisivelmente a partir de 1914. Pronto! Usaram a mesma astúcia da falsa profetisa Ellen White. Portanto, esta é a verdade que o corpo governante tem sonegado, tem escondido das ingênuas e incautas testemunhas de Jeová, que confiam nesses falsos profetas chamados de corpo governante, que tem a ousadia de afirmar publicamente: o corpo governante não mente. Podem confiar no corpo governante que ele não mente. Vejamos algumas provas documentais da verdade sobre 1914 que os estudantes da Bíblia ensinavam com décadas de antecedência. Abre aspas. O tempo da segunda presença do Senhor data de 1874. Desde 1874 em diante, é a última parte do período de tempo do fim. Desde 1874 é o momento da segunda presença do Senhor. Foi no ano de 1874 a data da segunda presença do nosso Senhor. Fecha aspas. A Harpa de Deus, 1928, páginas 236 até 240. Publicado pela Watchtower Bible Tract and Society. Esse livro, A Harpa de Deus, mostra que a presença de Cristo começou em 1874
e não em 1914 como o corpo governante ensina a vocês. O ano de 1878 marca claramente o momento para assumir o poder real, como o Rei dos Reis, por Nosso Senhor presente, espiritual e invisível. O tempo está próximo, página 239, publicada em 1911 pela gráfica Watchtower nos Estados Unidos da América. O tempo está próximo, página 98 até 101 diz: consideramos que é uma verdade estabelecida que o fim dos reinos deste mundo e o estabelecimento pleno do reino de Deus será alcançado no final de 1914. A batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso, Apocalipse 16:14, que terminará em 1914 com a derrubada completa do atual governo sobre a Terra. Já começou. O tempo está próximo. Páginas 99, 101. A Sentinela, 15 de julho de 1894, página 226, diz que 1914 é a data de Deus. É a data do fim dos problemas da humanidade, gente. Era o fim dos problemas da humanidade. Era o Armagedon que ia trazer o fim dos problemas da humanidade. Ao ela afirmar que 1914 era a data de Deus, que aconteceria o Armagedon, ela incorreu naquilo que Deuteronômio 18, 20 a 22 diz: se algum profeta profetizar em nome de Deus alguma profecia que não se cumpra, ele é um falso profeta e não devem ter medo dele. Ele deve ser morto. Mas parece que as testemunhas de Jeová, mesmo sabendo destas mentiras que ele pratica, mesmo assim, elas continuam com medo dele, medo de serem desassociadas, caso o questionem nesse sentido. No livro Estudos das Escrituras, que vem o teu reino, página 23, dizia que o tempo do fim seria um período de 115 anos, desde o ano de 1799 até o ano de 1914. E então viria a grande tribulação e o Armagedon. Em 1914 viria a grande tribulação e o Armagedon. Em 1914, quando irrompeu a Primeira Guerra Mundial, em julho de 1914, veja o que o pastor russo publicou no jornal de Nova York. Abre aspas. O horrível irrompimento da guerra na Europa tem cumprido uma profecia extraordinária. No último quarto do século, por meio de pregadores e pela imprensa, os estudantes internacionais da Bíblia, melhor conhecidos como profetizado auroristas do milênio, têm proclamado ao mundo que o dia da ira profetizado na Bíblia amanheceria em 1914. Olhem bem para 1914. Tem sido o brado de centenas de evangelistas viajantes. The Word, 30 de agosto de 1914. Pessoal, vocês viram o que o pastor Russell mandou publicar? The Word é o mundo de 30 de 8 de 1914. Que os estudantes internacionais da Bíblia já tinham profetizado que o fim do mundo ia vir lá em 1914. E que esta guerra iria culminar com o Armagedon. Essa guerra mundial que aconteceu lá em julho de 1914. Então, em julho de 1914, aconteceu a Primeira Guerra Mundial. E esse jornal, um mês depois, 30 de agosto de 1914, The Word, 30 de agosto de 1914, publicou essa mensagem que o Charles Taze Russell mandou publicar, que o Armagedon ia vir em 1914, e que a Guerra Mundial já era sinal que o Armagedon estava chegando. Por acaso o corpo governante mostrou para as 8 milhões de testemunhas de Jeová essa informação publicada nesse jornal? Não! Puxa, ele disse que não mente, mas ele pode omitir as informações, né? E o corpo governante tem mentirosamente ensinado às testemunhas de Jeová que os estudantes da Bíblia somente ensinavam que em 1914 começaria apenas a presença invisível de Jesus, que seria o começo dos últimos dias. Seria o começo dos últimos dias, 1914. Mas é mentira, eles pregavam que 1914 seria o fim dos últimos dias. Bando de mentirosos. Mas como vimos, é mentira, pois os estudantes da Bíblia pregavam que o Armagedon viria no ano de 1914. E acabamos de comprovar mais uma vez com essa notícia aí do jornal de Nova York. Portanto, é mentira que ensinavam que em 1914 começaria os últimos dias. A verdade é que eles ensinavam que em 1914 começaria a grande tribulação e o Armagedon, e não que começaria os últimos dias. A pergunta para essas 8 milhões de testemunhas de Jeová é a seguinte: gostaria de continuar se associando com quem engana você? Com quem mente para você? E ainda tem coragem de dizer para você que nunca mentiu para você? Entendeu agora por que o corpo governante proíbe você, testemunha de Jeová, de ver outros vídeos que não sejam da jw.org? Porque o corpo governante está interessado no seu precioso dinheirinho que você sempre manda lá para ele continuar enganando você. Se você ver a verdade sobre a verdade que ele te ensina, você vai abandonar ele. Se você abandonar ele, ele vai ficar sem o seu precioso dinheirinho, entendeu? Reflita bem no teor desse vídeo, pois a sua vida eterna está em jogo. Pois, como você sabe, inclusive o próprio corpo governante disse que Jeová odeia os mentirosos. E quem se associa com mentirosos